Oi galera, eu sou a Cláudia do site Entender o Direito Eu Quero Que Desenhe e estou aqui para dar a segunda aula para vocês. Na aula anterior a gente falou sobre a diferença do sistema de leis nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre as constituições brasileiras e principalmente sobre a nossa Constituição atual, que é a 7ª e que é um marco na história do Brasil porque trouxe muitos direitos e muito mais igualdade aos cidadãos. A gente teve a primeira Constituição em 1824. Ela foi outorgada por Dom Pedro I. O que é outorgada? Significa que ele impôs essa Constituição. Ninguém teve participação nem na elaboração e nem durante o processo depois para cumprir essa Constituição, porque ele colocou aquilo e todo mundo tinha que obedecer, tinha que cumprir dessa forma. Afinal de contas, ele era o rei, a gente tinha um sistema de monarquia no Brasil e ele era o poder maior. Uma diferença ou uma curiosidade sobre essa primeira Constituição é que a gente não tinha, como hoje, 3 poderes. Porque o Brasil tem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nessa primeira Constituição, a gente tinha o poder moderador, que era o poder do rei. Ele tinha como manipular ou como dar um aval sobre tudo que os outros 3 poderes faziam. Então, na verdade, ele manipulava tudo, era tudo do jeito que o imperador queria, que era Dom Pedro I. Essa primeira Constituição, então, só revisando, foi outorgada, foi imposta pelo imperador na época da independência do Brasil. Foi a Constituição que durou mais tempo até hoje, porque ela não tinha um tempo, o poder não tinha um tempo determinado. Atualmente, as eleições presidenciais são por 4 anos, e aí o presidente pode ser reeleito por mais 4 anos, e esse é o tempo máximo. O maior tempo que alguém pode ficar no poder, por 8 anos, no caso, eleito por 4, depois reeleito por mais 4, e depois desses 8 anos tem que sair para entrar uma outra pessoa para governar. A primeira Constituição não estabelecia isso, então o imperador podia ficar eternamente e morrendo era hierárquico o cargo. O filho dele passava a ser rei e o neto depois, assim por diante, então era eternamente. Outra característica dessa primeira Constituição é que impunha que o Brasil adotasse a religião católica. Então, o povo não tinha liberdade de escolha de religião. Obviamente, existiam outras religiões, mas ninguém falava a respeito, porque, obrigatoriamente, o Brasil era um Estado católico. Com isso tudo, começou a gerar insatisfação do povo, que queria participar da política, queria participar das decisões, queria ter mais liberdade e não ser tão dominado por uma monarquia. E a família real foi expulsa do Brasil. Com isso, deixou de ser a monarquia, e o Rui Barbosa elaborou o anteprojeto de uma nova Constituição, que passava o Brasil para um Estado federativo. O que é um Estado federativo? Antes, a União, que era representada pelo rei e pelo monarca, tinha controle total sobre todos os estados. Mandava, desmandava e tinha que ser daquele jeito. A partir dessa nossa segunda Constituição, que é de 1891, que teve o anteprojeto elaborado pelo Rui Barbosa, a gente passou a ser uma federação, que os estados tinham um certo poder, tinham uma certa autonomia. Não era uma autonomia total que pudesse desrespeitar a autonomia maior que era da União, mas eles podiam legislar sobre as leis estaduais, podia determinar algumas coisas de acordo com as necessidades de cada estado. Então, nossa segunda Constituição foi a de 1891, foi baseada na Constituição americana e foi o anteprojeto feito pelo famoso Rui Barbosa. Em 1934 surge a terceira Constituição brasileira, que é uma Constituição que é marcada pelo aparecimento dos valores sociais, que é educação, saúde, moradia. Isso passa a ter mais valor e passa a ser mais respeitado a partir dessa nossa terceira Constituição, e o Brasil
passa a ser uma república, que é res pública, participação do povo nas decisões do país. E um fato muito marcante nessa nossa terceira Constituição é que foi a partir dela que as mulheres puderam começar a votar. Porque até então mulher não votava. A partir da terceira Constituição, nós mulheres conquistamos esse direito. Aí vem a quarta Constituição, que foi uma Constituição outorgada, ou seja, foi uma Constituição imposta novamente pelo Getúlio Vargas. Ele deu um golpe, tirou quem estava no poder e outorgou uma Constituição, impôs uma Constituição, era o cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, durante bastante tempo, a gente teve em 1937 essa Constituição imposta pelo Getúlio Vargas, que foi conhecida como a Constituição Polaca, porque ele se inspirou, se baseou na Constituição polonesa. Aí acabou a Segunda Guerra. Quando acabou a Segunda Guerra, o Getúlio Vargas perdeu muito do poder que ele tinha. E, com isso, surge a nossa quinta Constituição, que foi a de 1946, que retoma vários valores da Constituição de 1934, que, teoricamente, a princípio, foi a melhor que a gente teve em função dos direitos sociais, de darem valor à moradia, saúde, educação, e as mulheres poderem votar. Então, assim, conquistamos muitas coisas a nível de população, a nível de participação popular. Essa Constituição de 1946, o que tem assim, de maior destaque, além da gente retomar um poder maior de participação, foi que determinou que a capital do país ia deixar de ser no Rio de Janeiro e ia passar para o Distrito Federal. Foi quando construiu Brasília e a capital do Brasil passou a ser lá no Distrito Federal. Aí a gente teve outro golpe militar. Em 1967, o Brasil tem a sexta Constituição, que foi uma Constituição imposta por causa do golpe militar. Os militares tomaram o poder e começaram a governar o Brasil, fazendo coisas até absurdas, que foi, os militares julgavam inclusive os civis. A gente sabe que militar julga militar, só que durante esse período de golpe que o Brasil passou, os militares se sentiam no direito e impunham e julgavam civis, e era tudo do jeito que eles queriam e da forma que eles queriam, aquele regime bem militar e bem ditatorial. Aí o povo, obviamente, foi ficando insatisfeito de não ter participação, de ter que obedecer às regras. Foi a época que teve um monte de cassação, tortura, morte, as pessoas sumiam. Se não fosse de acordo com o que os militares estavam colocando, não servia, e eles davam um jeito de sumir com as pessoas que se manifestavam a respeito, com as pessoas que ousavam falar alguma coisa. E teve um grande movimento popular ao longo desse tempo, e foi quando a gente teve, no final, já em 1988, 1985, começou e foi ganhando força, que foi aquele movimento do direto a já. O povo queria poder participar de novo das decisões políticas, queria poder de novo eleger um presidente que não fosse militar, e a gente teve o movimento do direto a já, onde foi eleito o Tancredo Neves, que o vice era o José Sarney. O Tancredo morreu logo depois de ser eleito, na verdade ele ficou internado durante muito tempo, não pôde assumir, logo depois de ser eleito, e quem assumiu foi o José Sarney. E em 1988 foi promulgada a Constituição que a gente tem atualmente, que é conhecida como Constituição Cidadã, que favorece bastante a população, que faz com que a gente tenha bastante participação, teoricamente, né? Tem os deputados representando o povo, os senadores representando o governo, tudo precisa passar por um processo legislativo, precisa de aprovação das duas casas, para as leis serem aprovadas, para as leis entrarem em vigor. Essa Constituição foi feita da seguinte forma: eles fizeram uma Assembleia Constituinte, onde vários representantes do povo colocavam as questões que eram pedidas, as questões que eram importantes, e no final disso a gente teve uma Constituição que estabelecia regras de convivência social,
que falava sobre a administração, política, economia do país, de como isso deveria ser conduzido, favorecendo a população e estabelecendo regras de convivência justas. Essa Constituição é a que está em vigor até hoje no nosso país. Nessa Constituição a gente tem o artigo 5º, que são cláusulas pétreas, que significa que não pode ser mexido, nem através de emenda constitucional, nem através de projeto algum. Para mexer nesse artigo 5º, que determina as garantias e os direitos fundamentais do cidadão, precisaria acabar com essa Constituição e fazer uma 8ª Constituição. Isso é um processo muito demorado, muito difícil de ser feito e não vai acontecer tão cedo, na minha opinião. A Constituição que a gente tem em vigor até hoje é essa 7ª, que tem o apelido de Constituição Cidadã, porque favorece a população, porque pensa nas necessidades do povo em relação à educação, moradia, o que pode fazer, o que não pode fazer, dá vários direitos. Desde da primeira Constituição, que foi aquela do Dom Pedro I, que ele impôs a religião católica no país, a partir da segunda, o Brasil passou a ser um Estado laico, que significa que todo mundo tem liberdade de escolha, liberdade de crença, então não era mais imposta a religião católica. No Brasil, essa, inclusive, predomina isso. Determina que a gente tem 3 poderes, que são independentes entre si, é o poder executivo, que governa o país, o legislativo, que elabora as leis, e o judiciário, que faz cumprir as leis. Essa é uma base normal. Nessa Constituição nossa, tem capítulos específicos para cada um desses poderes, falando como que ele tem que funcionar, como tem que agir, o que pode, o que não pode, determina bastante coisa. A gente tem um sistema de leis que é hierárquico. Nessa imagem vocês podem ver que é uma pirâmide, e nessa pirâmide o que está no topo é a Constituição Federal. Isso significa que nenhuma lei que vem abaixo disso pode desrespeitar o que está escrito na Constituição. Então, quando fazem uma lei ordinária, uma lei delegada, qualquer outro tipo de lei, eles podem determinar o que vai acontecer, desde que não contrarie o que está escrito na Constituição, que é a nossa lei maior. Ela é uma Constituição escrita, então está determinado o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Foi promulgada como várias outras, ou seja, não foi imposta, ela foi elaborada através de uma Assembleia Constituinte, através de muitos estudos, ouvindo o que o povo queria, os anseios do povo, o que ia favorecer o povo. Ela é dogmática, isso significa que ela não foi feita com base num estudo histórico, ela foi feita de acordo com a realidade que a gente estava vivendo no país. Analítica significa que ela descreve quais são as normas que têm que ser seguidas e obedece-se dessa forma, e é rígida no sentido de que ela não pode ser alterada de um modo geral ou não com facilidade. É assim, até pode alterar a Constituição, até pode incluir alguns artigos ou modificar ou suprimir algumas coisas. Só que isso passa por um processo legislativo, a gente tem um projeto de emenda constitucional. Nesse projeto, ele tem que ser aprovado pelas 2 casas, que é a Câmara e o Senado. Cada uma das casas tem que ter votação a favor desse projeto de 2/3 dos deputados e dos senadores. E essa votação é em 2 turnos, ou seja, passa pela votação dos deputados, dos senadores, tem que ter aprovação de 2/3, e depois tem um segundo turno com votação novamente, 2/3, e só a partir daí a gente consegue inserir um artigo, ou suprimir um artigo, ou dar uma modificada. Mas lembrando que isso não vale para o artigo 5º, que no artigo 5º a gente tem as cláusulas pétreas que não podem ser mudadas. Nem por projeto de lei, nem por vontade, nem por nada. Só rasgando a Constituição, igual o Getúlio Vargas fez, e fazendo uma outra. E para isso a gente vai ter que ter um outro golpe militar, eu acredito, porque não acredito que vai ter um outro golpe militar.
Mas para rasgar essa Constituição atual, só com outro golpe no Brasil, que, se Deus quiser, não vai acontecer. Enfim, eu quis dar uma visão geral para vocês de como foi o processo político no nosso país, de como começou, como foi a primeira Constituição, como foi o caminho até chegar onde a gente está hoje, que a gente conquistou muitas coisas, muitos direitos, muitas garantias que antes não tinham, como, por exemplo, poder escolher qual religião você quer, mulher poder votar, você ter liberdade de associação, liberdade de escolha em relação a várias coisas. Eu sou a Cláudia, do site Entender o Direito ou Quer Que Desenhe. A partir desse mês de junho eu vou estar aqui no Neon com aula presencial sobre Introdução ao Direito, que é uma matéria muito importante para quem vai fazer concurso, para quem está começando a faculdade de Direito, porque você começa a entender melhor não só as nomenclaturas, como o processo de desenvolvimento. E a partir disso, é muito mais fácil para você absorver tudo que vai ser estudado nas outras matérias. Eu espero vocês aqui e um beijo, até a próxima aula.